É isso, gente, aconteceu. Infelizmente eu precisei ir para uma emergência aqui em Dublin. Primeiramente, antes de começar o vídeo, esse vídeo louco, que eu vou falar de uma experiência... Ai, gente, olha, cada uma, mas enfim. Não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, tá? Não deixe de me seguir aqui também, tô sempre postando mais sobre o meu dia a dia lá, postando coisas sobre... Enfim, de tudo, posto de tudo. Sou uma influencer aí totalmente dinâmica, posto de tudo um pouco. Não esquece de me seguir lá e eu vou contar hoje pra vocês o que aconteceu comigo nesse final de semana que passou. Vocês sabem que final de semana eu trabalho em um asilo, né? Pois bem, cheguei pra trabalhar lá no asilo, bonitinha, no domingo, certinho. E aí minha supervisora falou assim: Letícia, limpa o staff room, que é o local onde ficam os funcionários. Limpa ele lá agora, porque mais tarde eu peço pra menina limpar um outro lugar que você limpa, porque ela vai chegar atrasada e lá, tipo, é meio que prioridade pra ser limpa. Aí eu falei, tá, tudo certo, vou lá limpar, perfeito, belezinha. Bom, na minha falta de atenção com alguma coisa ali, eu caí, e aí, na hora que eu fui colocar a mão pra me proteger, né, porque eu tava indo pro chão, e aí, nosso reflexo, né, como o mamô tava segurando a chave do dispenser, eu coloquei a minha outra mão para poder segurar o meu corpo. E nisso eu já escutei um estalo. Gente, ali o meu mundo acabou. Ali eu pensei, acabou, vou ter que voltar pro Brasil, fratura exposta, porque doeu muito, doeu muito. E eu levantei correndo, não tive coragem de olhar minha mão. Só comecei na hora a mexer muito meu pulso, para ver se eu conseguia mexer. E na hora já ficou muito inchado, eu fiquei muito desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Enfim, resumo. Eu falei com a minha supervisora que eu tinha caído tudo, que tava doendo muito. Ela falou que ia tentar procurar algum curativo, né? Alguma faixa, alguma coisa para poder colocar. Não me liberou, só que eu pensei assim, talvez eu fique parada alguns dias, então vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro, né? Bom, e aí eu encontrei a enfermeira lá dos idosos no meio do caminho, falei para ela foi, veio e fez um primeiro socorros assim comigo. Ela colocou a faixa para meio que dar uma mobilizada e aí deu uma boa aliviada, né? Porque quando você deixa mais estável assim, dá uma aliviada na dor. E aí eu pensei, tá, e agora, gente, o que eu faço com esse braço? Nisso já falando com meu marido, meu braço tá doendo, vou precisar ir no médico, vou precisar ir no médico. Só que sabe quando você não quer acreditar que aquilo aconteceu? E eu fiquei, não vou no médico, porque eu acho que isso aqui amanhã vai amanhecer bom. Enfim, trabalhei no domingo, ainda pedi pra poder sair mais cedo porque eu tava com muita dor. Vim pra casa, tomei remédio. Na segunda-feira, amanheceu doendo de novo, doendo muito. E eu falei, vou amanhã no médico, né? E aí eu perguntei pro meu cunhado, porque ele já foi na emergência aqui algumas vezes, então ele já é bem calejado de emergência aqui. Ele foi e me falou, olha, não vai na emergência se você não tiver nenhum encaminhamento. Porque se você for em alguma emergência e não tiver encaminhamento, eles vão te cobrar um valor muito maior do que deve ser cobrado, né? Não que deve ser cobrado, mas porque você não vai ter esse encaminhamento, então é cobrado ali, primeiro que já de cara é cobrado uma taxa de 100 euros, mais os exames. Então, já fica a dica pra vocês, anota essa dica que assim, são de dica que vocês não vão ver em outro lugar, tá bom? Porque não existe uma outra pessoa que é tão azarada como eu, que enquanto tá fazendo faculdade vai machucar o braço. Então já anota aí. Então eu fiz uma consulta por esse site, eu vou deixar o site aqui, dá o print, porque se você precisar, vai nesse site. Você vai pagar só 45 euros, que é a consulta online. Pode ser online, que é videochamada, ou via telefone também. Antes de você iniciar a consulta, você vai escolher ali o horário e tem uma caixinha de diálogo onde você vai conseguir colocar o que está acontecendo com você e o que você precisa. Então ali eu já descrevi tudo antes de começar a consulta. Eu falei, caí, tô com dor, preciso de uma carta de recomendação para eu poder ir na emergência. E aí, ela entrou na videochamada no horário combinado e já saiu falando tudo que eu precisava. Eu falei, é isso mesmo. Ela confirmou meus dados e falou, olha, tudo bem, vou te mandar para tal hospital. Eu falei, não me manda para esse hospital porque eu não conheço lá, me manda para o St. James, que é um hospital que fica do lado sul. E como meu cunhado já tinha estado lá algumas vezes, ele me falou que lá era bem tranquilo, então eu fui pra lá. Lá, até onde eu entendi, é um hospital público, porém é um público cobrado. Se você não tem essa carta de referência, é o público que ele é cobrado. Fomos até a emergência, levei a carta que estava no meu e-mail. A gente chegou lá na recepção da emergência, a moça me deu uma ficha para eu poder preencher e perguntou se eu tinha levado alguma carta de recomendação. Eu entreguei a carta para ela. Mentira, não entreguei a carta para ela. Ela me deu um e-mail que era para eu poder enviar essa carta. Preenchi toda a ficha e no momento eu não estava achando o meu seguro saúde.
Eu pensei, puta que pariu. Agora, o que eu faço, né? Não tô achando o meu seguro-saúde. E aí, quando eu achei o meu seguro-saúde, eu falei pra ela, olha, eu achei o seguro. Ela falou, não precisa colocar o seu seguro, porque não vai ser cobrado nada de você, porque você trouxe a carta de referência. E assim, do lado, gente, tinha uma tabelinha que falava, o primeiro atendimento são 100 euros, e pelo que a gente estava vendo, a emergência com os exames no final de tudo poderia sair até 600 euros. Então, assim, você imagina uma queda de braço me resultar em 600 euros, gente. Não tenho psicológico para isso, não dá. Pois bem, ficamos lá esperando, né? Passei pela triagem. Ah, e um detalhe: todos os profissionais de saúde que me atenderam são imigrantes. Eu achei isso muito legal. Você vê realmente que tem uma diversidade na saúde bem grande. Enfim, me chamaram para fazer a triagem e aí eu expliquei o que estava doendo. Ela apertou meu braço, colocou as observações e aí eu fiquei esperando. Essa foi a parte, assim, mais difícil, porque a emergência estava um pouquinho cheia, tinha uma galera causando meio que problema ali. Tinha homeless, que são os sem teto, né, aqui. Tinha uma galera adicta lá também. Então, tava dando uma causadinha, mas enfim, nada que não fosse seguro, porque os seguranças estavam lá, né? E a gente ficou esperando. Eu cheguei no hospital às 2 horas da tarde. Quando foi por volta das 3 horas, eu fui chamada para triagem. E eles só me chamaram para poder começar o atendimento e fazer os exames. Era mais ou menos umas 10 para 5. Então, assim, demorou um bocadinho. Mas eu acho que foi até bem ok se você for parar para pensar, porque eu saí de lá, eram 20 para 6. Então, 2, 3, 4, 5, 3 horas e 40. Fiquei 3 horas e 40 lá dentro. Enfim, fui chamada pela triagem, depois fiquei esperando. E aí a médica me chamou. Ela me chamou, perguntou novamente o que tinha acontecido, pegou mais informações e me mandou para a sala de raio-x. Tirei o raio-x, voltei e fiquei esperando a médica depois me chamar de novo. E aí ela me chamou, ela me mostrou lá raio-x, eu tive realmente uma fraturinha, uma fissura. E ela me explicou qual era o plano a partir daí, né? Inclusive, ela queria me dar 2 semanas de atestado. Eu falei, não tenho condições de ter 2 semanas de atestado, gente. Não tem como, eu preciso trabalhar. E se eu for demitida? Enfim, é o medo que a gente tem, né? Eu falei, não, me dá só 1 semana que tá bom. E aí ela foi e pegou é como se fosse uma tala mesmo, sabe? Esses luvinhos para poder imobilizar. Ela falou, usa o máximo que você puder. E o plano aqui é o seguinte, você vai usar, você vai ficar com esse braço mobilizado por 3 semanas, mexendo o mínimo possível. E aí depois a gente vai verificar em relação à fisioterapia, porque provavelmente você vai precisar de fisioterapia. Sim, gente, a médica falou que eu vou precisar. Se eu vou fazer, eu ainda não sei, né? Porque a gente demanda de tempo, é tudo muito difícil. Mas, acreditem ou não, hoje o fisioterapeuta já me ligou. Eu atendi? Não atendi porque eu estava na sala de aula, mas ele me deixou recado na caixa postal e amanhã eu vou retornar essa ligação, né, para ver como que é essa questão da fisioterapia e também para verificar se eu não vou ter que pagar nada, né? Porque ainda tem essa, porque se eu for ter que pagar alguma coisa, aí vai ser mais difícil eu fazer mesmo. E aí tive que mandar o atestado, né, para as 2 empresas, porque eu não vou no final de semana. E no meu emprego do meio da semana também não tem como ir, gente, porque é clínico, então a gente tá o tempo inteiro pegando peso e mexendo com as mãos. E eu não tô conseguindo fazer esse movimento aqui com a outra mão, porque tá com uma fratura. Mas ela falou, não precisa engessar nem nada, é só o tempo mesmo e depois uma possível fisioterapia. Então, assim, não tem condições de eu trabalhar pelo menos nos próximos, sei lá, 5 dias, entendeu? Eu preciso recuperar mesmo, porque o meu medo maior é eu não ir no médico, eu ter alguma coisa, sei lá, uma fratura, depois dar algum BO ali na frente e eu, sei lá, fico com movimento limitado da mão. A gente que é imigrante não pode ter movimento limitado da mão, gente, isso prejudica muito. Principalmente eu, que agora no momento eu trabalhando como cleaner, eu preciso ter os meus movimentos todos completinhos. E aí eu preciso inclusive verificar a questão do pay-sick, que eu não sei se vocês sabem, mas para quem trabalha full-time, tem até 5 dias, né, de pagamento. A empresa te paga se você ficar até 5 dias em casa com atestado médico, se você precisar. Acredito que nós, estudantes, também temos esse direito. A gente trabalha part-time. Pelo que eu conferi ali no chat GPT, temos esse direito. Não sei quantos dias são ainda, mas assim que eu descobrir, eu volto e falo, trago aqui essa informação para vocês, porque eu acho que é um benefício que precisamos sim utilizar. Bom, gente, então foi basicamente isso, tá? Fica a dica se acontecer alguma coisa com vocês, alguma emergência. Eu sei que às vezes
A emergência é tão emergência que não dá tempo de fazer uma consulta online, mas se der, faça. Normalmente essa consulta online, ela tem de 15 em 15 minutos, porque você vai economizar muito, muito, muito uma grana. E no geral, eu achei o atendimento aqui bom, tá? Já tive experiências ruins anteriores, né, com médicos aqui, mas esse médico essa vez a experiência foi bem ok, fui super bem tratada, foram muito gentis comigo. Às vezes eu não entendia, eu falava sorry, aí repetia, aí eu entendia, eu falava, ai gente, perfeito. Então eu acho que é isso, fica a dica se acontecer isso com vocês, tomem bastante cuidado no trabalho, não queiram acontecer isso, gente, porque de verdade, assim, eu tô muito triste mesmo. Porque eu não tô acostumada a ficar parada, né? Eu tô sempre em movimento, sempre trabalhando. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mexida, mas não vou deixar me abater por conta disso, vai passar, eu vou ficar bom, vou melhorar, vou voltar a trabalhar. E, enfim, é isso. Se tiver alguma dúvida, podem me chamar aqui. Ah, e não me esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, tá bom? Não esquece. Beijinhos e até mais.